Bom dia, amigos e amigas. Neste 18 de fevereiro, terça-feira, nós estamos reunidos para partilhar a palavra. E, como tem acontecido nesses últimos tempos, durante a semana, continuamos refletindo sobre o Evangelho segundo Marcos, hoje especificamente, capítulo 8, dos versículos que vão de 14 até 21. O contexto é aquele no qual Jesus, com os seus discípulos, com os 12, vai na direção de Betsaida, atravessando o mar da Galileia. Muito bem, e nesse percurso, Jesus os adverte em relação ao fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Mas, ao mesmo tempo, os discípulos de Jesus, eh, entre eles, estão discutindo porque não tem pão, né? Como faremos porque não temos pão conosco? E, nesse sentido, Jesus, então, estabelecerá um diálogo com eles para que eles possam, possivelmente, chegar a compreender aquilo que não estão compreendendo. Então, vamos lá procurar, assim, realizar uma reflexão que possa também ser importante para o dia de hoje, que possa nos alimentar no dia de hoje com o único pão que é Jesus. Muito bem, vejam só, o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Nós vemos que, ao longo do Evangelho, Jesus encontrará a oposição desses grupos. O grupo dos herodianos, do próprio Herodes, e o grupo dos fariseus. Desde o capítulo 3, versículo 6, nós vimos que os herodianos e os fariseus se encontraram para decidir como acabar com Jesus. Então nós vemos que a relação entre esses grupos e Jesus é uma relação muito tensa. Por um lado, Herodes e os herodianos queriam manter o próprio status quo, quer dizer, queriam manter o próprio poder, né? Não queriam saber de problemas que os levasse talvez a ter problemas com o imperador de Roma. Então, se houvesse algum tipo de ameaça a essa paz, a esse status quo, então é claro que eles iam se opor. Por outro lado, os fariseus eram um grupo que não era um grupo negativo em princípio, mas o grupo dos fariseus era um grupo exclusivista, um grupo que defendia a eleição do povo de Israel, e para pertencer, continuar pertencendo, continuar dentro do povo de Israel, era preciso realizar uma série de observâncias, e nesse sentido os fariseus os estrangeiros, os pagãos estavam excluídos. Vejam só que Jesus, nesse sentido, diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento dos herodianos. Qual é o fermento que pode ser aquele em relação ao qual Jesus hoje nos diz: cuidado com o fermento de hoje? Eu creio que nós temos que ter muito cuidado, porque as preocupações do nosso dia a dia podem e muitas vezes nos distraem em relação a compreender que Jesus é o único pão que pode nos saciar verdadeiramente. E um outro aspecto também são todas aquelas buscas cotidianas do prazer, da riqueza, também a busca de sermos importantes. Jesus também nos alerta contra esses perigos do ter, do ser e do prazer. Nós vemos, especialmente nos evangelhos de Lucas e de Mateus, as tentações que Jesus vence do ter, do poder e do prazer. Então, por um lado, cuidado com o fermento das urgências do dia a dia. Por outro lado, cuidado com o fermento negativo do desejo de ter, de ser e do prazer. Porque isso nos impede de reconhecer que Jesus é o único pão que pode de fato saciar. E gostaria de passar então a esse segundo aspecto. Os discípulos de Jesus, os 12, eles estão discutindo entre eles
nós não temos pão. E aqui Jesus diz assim para eles: vocês não lembram quando eu multipliquei os pães em território judaico? Quantos cestos sobraram? 12, respondem eles, né? E quando eu multipliquei os pães em território estrangeiro, quantos cestos sobraram? 7, respondem eles. E Jesus diz assim: e ainda não compreendeis? Ainda ficais perguntando e discutindo, dizendo que não temos pão? Aqui eu lembro o padre Innocenzo Cardellini, um padre missionário scalabriniano como eu, um grande especialista no Antigo Testamento, na Itália, que nos dizia de vez em quando: ma possibile che non capite? Quer dizer, mas meu Deus, como é que vocês não compreendem, né? De fato, mas nós corremos o risco também, nós, como eu dizia, com esse fermento das mil e uma preocupações do dia a dia, com o fermento do desejo de ter, do ser e do prazer, nós corremos o risco de deixar de ver o essencial, deixar de ver aquilo que é fundamental. Vejam só que Jesus chama a atenção, em última análise, aos discípulos, aos 12, dizendo assim: percebam que o único pão que pode de fato, de verdade saciar, o único pão que pode trazer plenitude, sou eu que estou aqui convosco. Se vocês continuarem procurando todos, se vocês procurarem deixando-se contaminar com todos esses fermentos, vocês não poderão perceber o essencial. Então, eu creio que para hoje também essa mensagem é muito importante para nós. Cuidado com as mil e uma preocupações do dia a dia, que não terminam nunca. Cuidado com os desejos de riqueza, os desejos de prazer, os desejos de ser importantes, porque eles nos distraem de perceber aquilo que é essencial. Mas como perceber aquilo que é essencial sem a oração? Por isso que eu quero, assim, de fato, congratular-me com vocês que diariamente escutam a palavra, diariamente também procuram compreender melhor, seguindo esse nosso grupo São Jerônimo, e depois refletem sobre a palavra de Deus, encontram-se com Jesus, porque não se trata sobretudo de uma atividade intelectual, mas se trata dessa abertura de coração e também abertura de mente, claro, para poder perceber essa plenitude, esse único pão da vida que é Jesus nosso Senhor. Então, deixemos que a palavra de Deus ilumine esse nosso dia de hoje. Coloquemos-nos também nós neste barco na travessia da vida, no qual Jesus também nos diz: eu sou o único pão que vos pode alimentar de verdade. Não se distraiam com tantas outras buscas que não saciam. Eu desejo a todos vocês um dia, então, iluminado por essa palavra de Deus. Tenham um bom dia.